E uma mulher de 30 anos, foi presa em Maceió por estuprar uma criança de 12 anos em Santana do Ipanema, no interior de Alagoas. O Nick Baroni tem os detalhes para a gente, porque esse crime não foi agora. Esse crime é de 2020, é isso, Nick? Isso mesmo, Gilvan e André. O crime foi praticado, segundo a apuração da polícia, em 2020, no município de Santana do Ipanema. A mulher, que foi condenada 3 anos depois, em novembro do ano passado, a 14 anos de prisão por estupro de um vulnerável. Segundo a polícia, ela abusou dessa criança. E não foi uma vez, não, mais de uma vez. Segundo o que a polícia investigou durante todo esse processo, a criança, que inclusive a vítima, era amiga dos filhos da agressora. Daí o que é que a agressora fazia? Ligava para a mãe da vítima e dizia o seguinte: olha, manda o menino vir para cá para brincar com os meus filhos. Mas só que o objetivo não era esse. E era nesse momento que, infelizmente, a criança era abusada. E por mais de uma vez. Inclusive, segundo as investigações da polícia, a criança, além de ser abusada por essa mulher, ela foi agredida várias vezes. E teve a participação também do marido da agressora, que ameaçava e que obrigava a criança a manter relações sexuais com a própria esposa. E como foi que a mãe descobriu esse caso absurdo? A mãe, ela desconfiou a partir do momento que ela percebeu alguns hematomas na criança, percebeu um comportamento diferente no menino. Daí o Conselho Tutelar foi acionado e a vítima, de 12 anos, na época, em 2020, disse ao Conselho Tutelar, relatou que sofria, essas agressões. Inclusive, em uma das ocasiões, a mulher estava drogada e chegou a morder o pênis. Inclusive, o órgão genital da criança ficou inchado e a mãe também percebeu isso. Daí, 3 anos depois, em 2023, em novembro de 2023, a mulher foi condenada a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável. Essa pena, esse crime é aplicado para quem comete esse tipo de crime contra crianças ou adolescentes menores de 14 anos ou que não tenha discernimento no momento do ato, ou seja, que não tem capacidade de defesa. O marido dela também foi condenado por ameaça. A mulher está aqui, o mandado de prisão foi expedido ontem, foi cumprido ontem mesmo, ela foi presa aqui na capital alagoana e nesse momento eu perguntei aqui aos agentes da Polícia Civil na Central de Flagrantes, ela permanece por aqui e agora pela manhã deve passar por uma audiência de custódia e depois já deve seguir para o presídio para cumprir a pena. Com vocês aí. Obrigado, Nick. Pois é, foi muito tempo, desse crime acontecendo com essa criança, 12 anos a criança. Imagina o sofrimento dessa criança. E ela abusava desse conhecimento que tinha com a família, ligava para a mãe e pedia para o menino ir lá. E apareceram hematomas. Você aproveitava da confiança, essa criança sofreu, né? Imagina. Essa criança sofreu muito, né? Que loucura. Eu Nick trazendo os detalhes aí dessa mãe que foi condenada, infelizmente, por um crime que aconteceu. Essa criança, o crime aconteceu em 2020, essa criança hoje tem 16 anos, né? E pode ter certeza, infelizmente, que isso vai marcar o resto da vida dela. O resto da vida, né? Porque só tem as marcas físicas, tem as marcas psicológicas, o que essa criança sofreu, o que essa criança passou, né? Que a gente fala muito de casos de, infelizmente, de estupro, de vulnerável, muitas vezes aqui a gente fala. Mas esse é um caso que chamou a atenção, né? De abuso de ser uma pessoa, e normalmente isso acontece, São pessoas próximas, pessoas próximas. Essa era uma amiga, de confiança da família que se aproveitam disso. Que absurdo, gente. Um absurdo. Pois é, muito absurdo. triste. E a gente fica mais assustado ainda, né? Infelizmente, a gente tem visto muitos casos desse tipo, é que era amiga dos filhos, ou seja, ela era mãe também. Né? Não tem nem a empatia de se colocar no lugar de uma mãe, de pensar que poderia ser o filho dela naquela situação. Né? As investigações devem apontar também alguma coisa em relação aos próprios filhos, enfim. Isso tudo tem que ser avaliado, né, gente? É muito sério. Muito sério, é muito triste, né? E a gente espera, na medida do possível, que essa criança possa se recuperar, né? Hoje é um pré-adolescente, é um adolescente, sim. né? Mas era muito jovem, muito pequeno. Imagina passar por todo
todo esse sofrimento, por toda essa dor, né? E a dor da família também, com certeza, quando descobriu, né? Que sem saber, estava colocando a criança naquela situação. Pensa como se fosse um filho seu ou meu. O que é que a gente sentiria, né? Você fica transtornado, né? Do sofrimento dessa criança, do tratamento que você dava a essa criança, que essa criança cresceu ao seu lado, amada, e de repente acontece um caso como esse. É um choque, né? Nossa. Uma violência. São casos que é difícil da gente comentar. Infelizmente chocam a gente.